Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Elemento Maker. E o vídeo de hoje ele é um pouquinho diferente daqueles que eu estou acostumado a fazer aqui no canal, que envolve mais construção de coisas. A ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre uma estratégia de ensino, principalmente usada nas áreas de ciências, no ensino fundamental, no ensino médio, pode ser até usada no ensino superior também, que se chama POE. E essa foi uma estratégia que eu vivenciei, que eu achei bem bacana, numa formação que eu participei com profissionais de Singapura há uns 2 anos. Eu também falei um pouquinho sobre essa estratégia lá no Instagram, então quem quiser conhecer um pouquinho melhor as etapas do passo a passo também vai poder encontrar lá. E o que significa POE? Significa predizer, observar e explicar. E ele funciona muito bem para determinadas atividades práticas e experimentais, geralmente associados a áreas de ciências da natureza. E ao invés de eu ficar falando como é que essa estratégia funciona, eu vou fazer ela aqui para a gente até perceber que é possível fazer ela de maneira online. Eu já fiz algumas vezes em diferentes formatos e eu vou explicar melhor um pouquinho como é que foi essa experiência. Então o bacana é que a gente pode criar esse tipo de dinâmica nesse contexto atual aí para deixar as aulas também mais interessantes, mais engajadoras, utilizando atividades experimentais. É comum a gente fazer atividades bastante demonstrativas, mas a ideia dessa estratégia é que os estudantes participem, que eles produzam, que eles discutam, que eles aprimorem o seu senso de observação, que eles aprimorem a qualidade das perguntas que eles fazem. Então isso tudo são possibilidades dessa estratégia e ela é bastante simples. Significa que a gente vai mostrar a configuração da atividade que nós vamos fazer, nós vamos mostrar os recursos que nós temos, vamos explicar para o estudante o que a gente vai fazer e aí eles vão ter que dizer o que eles acreditam que vai acontecer. E a ideia é provocar realmente a discussão. Então eu vou dar um exemplo de uma atividade que a gente fez, que é da garrafa PET, o desafio da garrafa PET, é por que isso acontece com a garrafa PET. Tá? E aí, para a gente simular um pouquinho essa dinâmica, eu vou colocar o vídeo aqui da atividade acontecendo e vocês vão poder fazer perguntas sobre a atividade. Aí usem a descrição para fazer as perguntas e eu só vou poder responder sim ou não as perguntas que vocês fizerem. Então vocês têm que fazer boas perguntas para vocês obterem boas respostas, que vai ajudar vocês a entender e a descobrir o segredo do porquê que aquilo acontece, tá? Então vou colocar um vídeo aqui para rodar, daqui a pouco a gente volta. No caso dessa atividade, o desafio da garrafa, é legal fazer os estudantes falarem tudo o que eles sabem sobre a garrafa antes de começar a atividade experimental, a atividade de desafio prático em si. Por quê? Porque isso aguça o senso de observação dele, faz eles começar a pensar nas características, nas variáveis, naquilo que pode influenciar a experiência, que pode ajudar eles a construir as explicações que são boas respostas para a experiência que vai rolar, tá? Então o primeiro passo é o que vocês podem dizer sobre a garrafa, né? De que material é feito, qual é o formato dela, quais são as características físicas, as características químicas, as características biológicas, o que tem dentro, o que não tem dentro. Então a ideia é que eles falem e você estimule eles a falar, a colocar ideias, levanta tudo isso. E o legal, se for possível, inclusive, é anotar essas ideias, né? Se tiver um quadro disponível, se você estiver fazendo de maneira virtual, você anota aí no documento virtual que você está usando. Depois que você fez essa primeira discussão, você pode ir para a parte do pré-dizer. O que significa o pré-dizer? Significa que você vai falar para eles o que você vai fazer e eles vão ter que tentar dizer o que vai acontecer. Vão ter que tentar pré-dizer, prever aquilo que vai acontecer na garrafa. Vocês vão ver que eu abro a garrafa, coloco um líquido quente aqui dentro, só um pouquinho, chacoalho, fecho a garrafa e deixo a garrafa paradinha e a gente vai observar o que vai acontecer com ela. Se eu fizer isso, o que vocês acham que vai acontecer com a garrafa? Você vai tentando dar insumos para eles sem explicar. Deixa eles falar o que eles acham que vai acontecer. Ah, não sei, não vai acontecer nada, vai acontecer isso, vai derreter o plástico, vai explodir a garrafa. Eles vão falar N coisas. Estimula que eles falem bastante coisa. Aí, depois que eles falaram um monte de coisa, que eles já estão querendo, de certa maneira, já estão envolvidos na atividade, que eles já deram ideias, agora eles querem saber o que vai acontecer. Então você já conseguiu, de certa maneira, captar a atenção deles. Nesse momento, então, você faz a atividade, que é o vídeo que está rolando aqui agora. E o desafio, nesse caso, é explicar por que isso acontece.
Então você vai estimulando as perguntas, fazendo novas perguntas em cima das explicações das perguntas que eles vão fazendo, para ir aprimorando o senso de todo mundo, né? Todo mundo vai falando, vai tentando entender. É normal que esse processo seja bem confuso, mas ele precisa continuar sendo bastante estimulado para continuar gerando muitas ideias e que essas ideias sejam compartilhadas pelo grupo. Não tem problema se eles falam coisas absurdas, né? Estimula que eles falam coisas absurdas, porque um colega começa a perceber o pensamento do outro, começa a ver que tem outras formas de explicar aquilo que ele também não tinha se tocado. Então, essa é a riqueza desse tipo de atividade. E aí, nesse momento aí, né, que já foi o pré-dizer, eles já observaram o que aconteceu, eles estão tentando explicar o que está acontecendo, você continua dando insumos para ajudar a construir uma resposta coletiva, uma resposta que seja razoável. Então essa discussão vai rolando e aí você pode começar a tentar estruturar essa ideia, começa a captar os elementos que eles estão falando ali, porque eles vão falar em pressão, vão falar em força, vão falar em volume, vão falar em água quente, vão falar em temperatura. Você começa a pescar esses elementos, esses conceitos, que ainda é meio confuso na cabeça de todo mundo. Você começa a pescar isso, começa a registrar, se for possível, num quadro, né, digital ou num quadro físico, se for o caso. Você vai registrando isso e faz todo mundo começar a olhar para esses elementos. E aí você começa a estruturar. Mas o que tem a ver? Você falou em volume. O que o volume tem a ver com isso? O que o derretimento tem a ver com isso? O que a pressão tem a ver com isso? O que o calor, a temperatura tem a ver com isso? Tem uma variável tempo aí também. Então você começa a levantar essas discussões e no final você vai ver que a resposta fica em torno disso. Você pode fazer um fechamento relacionando todas aquelas variáveis que vão ajudar a dar essa explicação científica para a experiência. Uma outra experiência muito comum é aquela da dança das uvas passas, em que você coloca as uvas passas dentro de um copinho e você acrescenta um refrigerante transparente ou água com gás, e aí as uvas passas começam a subir e descer, subir e descer. Você pode fazer a mesma dinâmica que a gente usou aqui e N outras atividades. Eu já fiz essa atividade, toda essa discussão de maneira presencial, com grupos de professores fazendo a atividade em si, eles discutindo, tendo que compartilhar as experiências. E o legal é que fica todo mundo meio maluco, querendo descobrir daí o que aconteceu. E eu já fiz ela de maneira virtual, em duas situações diferentes. Eu fiz ela uma vez no Facebook e uma vez num grupo de WhatsApp. No meu Facebook pessoal, eu coloquei esse vídeo que eu mostrei para vocês, da atividade acontecendo, e fiz a seguinte pergunta: por que isso acontece? E as regras do jogo eram o seguinte: as pessoas só poderiam fazer perguntas e eu só responderia sim ou não para as perguntas das pessoas. Isso faz com que elas precisem fazer boas perguntas, aprimorar as perguntas para encontrar os caminhos certos das respostas. E o fato das perguntas e das respostas ficarem registradas faz com que as pessoas vão podendo olhar esse histórico e ir renovando e olhar o que já foi perguntado e entender os melhores caminhos para continuar perguntando e aprimorando e tentar construir uma resposta. A mesma coisa no WhatsApp, a mesma dinâmica aconteceu assim, as pessoas iam fazendo perguntas, eu ia respondendo sim ou não, até em determinado tempo as perguntas começam a pegar em cheio naquilo que responde a questão. E aí as pessoas se tocam que aquele ali é o caminho da resposta. Então funciona super bem nessa dinâmica de promover a curiosidade, de fazer as pessoas terem que pensar. Agora, o mais importante dessa atividade não são os conceitos e os princípios científicos, mas essa proposta, essa discussão de construção de respostas de maneira coletiva. Eles vão ter que encontrar uma explicação que faça sentido para todo mundo. E nesse processo eles têm que discutir, têm que refinar os conceitos, têm que aprimorar as perguntas. E isso faz com que eles comecem a pensar de maneira diferente sobre o mundo. E é esse espírito, que eu vou chamar aqui de espírito científico, é que a gente vai aprimorando quando a gente faz esse tipo de coisa. E essa perspectiva de construir respostas, de construir explicações que podem ser confiáveis, que fazem sentido, é muito importante para qualquer coisa que a gente for fazer. Então, mais importante do que os princípios e os conceitos é estimular esse processo de construção colaborativa, construção coletiva de respostas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, tenham gostado dessas dicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês já fizeram esse tipo de atividade com os estudantes, seja de forma presencial ou agora de forma virtual, coloca aqui essa experiência nos comentários. Vamos compartilhar essas ideias com mais professores, com mais educadores, para a gente melhorar ainda mais a qualidade do ensino que a gente vem tentando desenvolver. E se você gostou desse conteúdo, aproveita e compartilha esse material com outros professores para eles também conhecerem essas dicas. Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima!